Bom dia, sejam bem-vindos todos. Nós estamos aqui no Festival Criativar, num painel super inspirador, que a inovação está na natureza, sob os olhares da agricultura urbana, da ecogastronomia e da biomimética. Eu quero muito agradecer a presença de todo mundo nesse domingo de manhã, principalmente das nossas convidadas, da Alessandra, da Cláudia e também da Andrea. Eu sou a Cássia Casita, eu tenho essa tarefa maravilhosa de mediar com muito prazer essa mesa. Estou estreando no Quesito Live e eu sou produtora de eventos culturais e sustentáveis, sou produtora de e-cozinha na prática, eu sou uma líder do movimento Slow Food, na comunidade Cultura no Prato SP. Eu sou uma empreendedora resiliente no Casita Atelier, e onde eu produzo, eu cozinho, eu lavo louça, eu escrevo projeto, eu aconselho, e estou nessa resiliência aí puxando há mais de 8 anos a ecogastronomia. Estou apaixonada pela área de pesquisa de mercados, onde eu encontrei a biomimética, o qual assim, me traz muita força para continuar nesse engajamento, onde dá para unir autoconhecimento, alimentação, comunidade e futuro. Eu quero apresentar, então, aqui as nossas convidadas de hoje. A Andrea Previato, ela é plantadora profissional, mão na terra, adorei, desde 2015, e ela compartilha a sua experimentação de novas tecnologias e antigas nas redes sociais. Eu já aprendi bastante coisa assistindo ela. Ela propõe soluções eficazes e criativas com base na permacultura e na agricultura urbana. Tem um trabalho muito legal no Instituto Procomum, lá na Baixada Santista. Seja bem-vinda. A Obrigada. Cláudia Vidoni, ela está puxando assim esse movimento já há algum tempo. Ela é tutora, cuidadora desse movimento da agroecologia urbana, cuidadora de diversas hortas, né, comunitárias, líder dos hortelões urbanos. Ela é co-deputada estadual pela Mandada Ativista, então também está nos propondo uma nova forma de representatividade. É um prazer enorme, Cláudia, estar próxima de você novamente. Nossos caminhos sempre estão paralelos, mas né, a gente se encontra poucas vezes. E a nossa terceira convidada é a Alessandra Araújo. Ela é bióloga, professora em biomimética, mestra, doutora, eu vi todas essas qualificações, fiquei 2 dias só me inteirando de toda a sua bagagem e experiência. Ela é amante da natureza, ela é designer de inovação, amante da natureza e faz do seu trabalho a manifestação do seu ser. Então, assim, é muita felicidade e acho que a gente pode aprender bastante coisa aqui com a realidade, o dia a dia e o que já está sendo praticado, né? Quando a gente fala em inovação, a gente pensa muito em futuro, em teorias, né? E isso já está acontecendo bem aqui embaixo do nosso nariz, em Santos, em São Paulo, cidades grandes, né? Cheias de concreto. Então, a primeira perguntinha assim, que eu tenho para vocês, e depois eu vou abrir para vocês responderem e se apresentarem melhor, é assim, a gente já entende que inovar é essencial, né? Que tem essa participação humana e o ser humano está no centro desse processo. Mas, no entanto, essa escalada humana é natural. O homem, ele é natural, ele faz parte, né, da natureza. Como que a gente pode exercitar o nosso olhar para inovar sem se colocar a parte da natureza como o centro dela, ou como parte desse ecossistema? Então, eu queria que vocês falassem um pouco disso, nas experiências de vocês do dia a dia. Se você quiser começar, Andréia, por favor, por gentileza. Bom dia, prazer estar com todas e todos aqui online, nesse domingo ensolarado. Meu nome é Andréia, como a Cássia me apresentou, eu atuo com permacultura urbana, produção de alimentos na cidade, pensando a alimentação como um direito e não mais como um privilégio, né? Isso me fez pensar essas inovações e tecnologias para
permanecer na cidade de forma que isso fosse produtivo e alcançasse o maior número de pessoas, né? Que isso não ficasse restrito a pequena parte uma pequena parcela que tem acesso a conhecimentos que muitas vezes são elitizados, né? Então, quando tu fala em inovação, eu penso que, na verdade, a inovação ela vem do lugar de resiliência, né? A nossa capacidade de ser resiliente e não se acomodar a partir de condições tão dadas, tão postas, e que nada disso é permanente, né? Nada na natureza é permanente. Então, eu acho que tem a ver com essa nossa capacidade de ser resiliente a partir das condições que mudam o tempo inteiro, né? No atual contexto, onde a gente vive um desmonte ambiental, eu penso que essas inovações elas precisam vir. A permacultura está aí para isso, né? É a minha área de atuação, que eu sou apaixonada, mas a gente precisa incorporar algumas práticas para que a gente viva em maior harmonia com a natureza, né? E com a natureza, né? A gente fazendo parte, integrando esse sistema e não no centro desse sistema, como humanos e egóicos que somos, né? Entender que a gente está num processo de autodestruição, né? Que sem ela a gente de fato não tem alimento, não tem ar, não tem águas, não tem absolutamente nada. Então, em qual momento, né, dessa nossa caminhada entendemos que nós somos os maiores desse sistema, né? Em que momento isso aconteceu? Então, eu penso que essa inovação ela tem que vir da nossa capacidade de resiliência dentro desse contexto, mas entendendo que a gente nunca teve nesse centro aí, viu, Cássia? Eu, pelo menos, nunca vi a gente nessa situação de estamos no centro e as coisas orbitam em torno de mim, né? A gente é atravessado o tempo inteiro. Então, eu acho que a nossa capacidade de adaptação a partir da tomada de consciência, a nossa autorresponsabilização de todos os processos que a gente incorpora no nosso dia a dia, o que a gente toma como uma decisão de consumo, quer que seja, né, a autorresponsabilização a partir da nossa experiência, que é o viver, assim. Então, a minha atuação ela vem nessa direção, né? Pensar o consumo crítico, de que forma que a gente pode ter alguma autonomia, mesmo que eu não consiga produzir 100% da minha alimentação, eu posso conhecer pessoas no entorno para que a gente crie essa rede, né? Então, acho que é um pouquinho disso. Muito bom, Andréia. Cláudia, vamos lá. Fala um pouco sobre você. Sobre mim? Bom dia, pessoal, sobre o seu muito bom trabalho. estar aqui. Bom dia. Eu sou jornalista, ambientalista, permacultora, agricultora urbana e atualmente eu estou co-deputada estadual pelo mandato coletivo da bancada ativista. Então, mas eu não deixo de ser ativista, né? E até daqui a pouco vou lá para a horta trabalhar na horta comunitária das corujas. Na verdade, assim, eu atualmente cuido só da horta das corujas e da horta da minha casa. Antigamente eu também conseguia dar um trato ali de vez em quando na horta do ciclista, que é na Paulista, mas está impossível. Quem está cuidando lá mesmo, direto, é o Luciano Santos. E participo aí das articulações da União de Hortas Comunitárias de São Paulo, das articulações de permacultura e do movimento regenerativo como um todo, né? Não só aqui em São Paulo, no Brasil, como também com redes internacionais, principalmente aqui na América Latina. É isso. Legal, seja bem-vinda. Alessandra, então, gostaria que você se apresentasse para o nosso painel aqui, por favor, essas boas novas. Bom dia, muito gostoso estar com vocês, muito bom escutar a Cláudia, também conheci a Andréia, gosto muito da permacultura. Eu atuo com biomimética tem mais ou menos 10 anos, sou bióloga de formação, naveguei em várias áreas
corporativas, criativas, e para mim a biomimética ela vem fazer uma costura e uma conexão com várias áreas do conhecimento com a natureza. Eu acho que uma das principais, o principal legado de trabalhar com biomimética, seja em qual for o tema, ou empresa, ou escola, é entender que a natureza somos nós que fazemos parte, entender que a principal tecnologia que existe hoje ainda é a tecnologia que está viva, não tem uma tecnologia criada pelo ser humano que seja superior à tecnologia da própria vida, entender que somos parte integrantes disso, que o mundo só teve evolução quando as espécies começaram a cooperar, né, chamada simbiose. Então, se nós queremos evoluir, a gente tem que entender nosso lugar de natureza, nosso lugar de colaboração e de cooperação, para a gente conseguir evoluir. Para mim, a pandemia é um sinal, é um alerta extremamente vermelho que a gente não está num caminho tão certo, que precisa parar e repensar, redefinir que caminhos que a gente quer, pensando local e global, e o que nós podemos fazer por este planeta maravilhoso chamado Terra, né? Essa semana eu fiz até uma live com o Anderson Santos, da Escola de Botânica, e o tema era muito, que a Andrea também trouxe, qual é a nossa responsabilidade sobre Pantanal, sobre Amazonas. Então, comer é um ato político, a gente faz parte de sempre de escolhas, então, ter esse processo de aquisição de mais conhecimento, a fragilidade dos nossos sistemas, a nossa interdependência, e qual que é o nosso papel como cidadão nesse grande, nessa Gaia conectada que acho que o ser humano está ainda aprendendo a ocupar. E ainda está aprendendo a se achar nisso tudo, né? Eu vou começar aqui com as perguntas e reforçar que a gente também vai receber perguntas das pessoas que estão nos assistindo lá pelo Face. Só deixar no comentário, isso enriquece bastante a nossa experiência aqui. E também aproveitar, né, o tempo dessas maravilhosas aqui para a gente aprender um pouquinho. André, eu vou começar com você. Eu queria, assim, entender como que a gente pode, através da agricultura urbana, identificar um caminho dessa reconexão, né? Porque nós estamos dentro do movimento eu, no caso da ecogastronomia, vocês da agroecologia urbana, da biomimética, para a gente isso parece até um pouco óbvio, né? Essa integralidade do ser humano com a natureza, mas às vezes quando eu saio da minha casa, quando eu saio da esfera da bolha do meu trabalho, enfim, eu vejo que fora existe muita dificuldade das pessoas se reconectarem, né? Até dificuldade de ter uma hortinha em casa, de como cuidar, diz que dá trabalho, né? Enfim, como que a gente poderia despertar essa integralidade dentro da comunidade, dentro da cidade, dentro do concreto? Como que isso foi para você e como funciona essa experiência com as pessoas que você trabalha? Para mim isso aconteceu de uma forma natural, mas foi um processo, né? Eu tive uma experiência de permacultura, numa estação de permacultura, e na verdade eu iniciei com plantio a partir dos resíduos, né? Eu comecei a produzir a partir dos resíduos muito composto, biofertilizante, e depois eu me toquei que eu precisava destinar isso, e aí uma coisa foi levando a outra até que cheguei na produção de alimentos. Então, eu penso dois caminhos. Um é a partilha de excedentes, é a repetição, é chamar o pessoal para vir junto, é a gente criar essa rede, se fortalecer, porque é difícil, né? Depois a Cláudia pode falar um pouco melhor sobre isso, mas é difícil, é um trabalho coletivo que demanda da dedicação de todos os envolvidos, né? Demanda uma atenção, uma disponibilidade de tempo, mas também eu acho que é o fazer. Eu sou uma pessoa muito da prática, né? Para mim a ação ela precisa vir conectada junto com toda essa teoria, com todos esses cuidados, com todos esses impulsos de cuidar do planeta e cuidar da alimentação. Eu preciso
de uma forma muito particular, eu preciso da ação, porque senão, para mim, não faz tanto sentido, né? Ficar nesse imaginário coletivo do que podemos fazer e sem fazer de forma prática, para mim, isso não funciona como aplicação na minha vida. Então, eu acredito que as pessoas podem identificar quais são os seus impulsos, né? Quando uma pessoa fala assim para mim, poxa, eu queria plantar, eu queria iniciar uma horta, por exemplo. Primeiro você identifica aquilo que você gosta, o que você quer, porque não adianta você plantar rabanete se você odeia rabanete, por exemplo, né? Então, identificar o que você gosta, quais são as coisas que você gostaria de ter perto, porque isso, de uma forma afetiva, faz com que você se conecte muito mais fácil com esse espaço que está sendo criado, né? Outra coisa é que a gente está bem desconectado com a natureza dentro dos ambientes dos centros urbanos. Então, por exemplo, a gente não sabe qual que é o caminho que o sol faz, a gente não sabe qual é o caminho que um vento faz, e tudo isso impacta diretamente numa produção. Então, é a gente observar, né? Um dos primeiros princípios da permacultura é observar antes de interagir. Entender qual é esse lugar que a gente ocupa e de que forma que a gente pode interagir com ele. Fazer um planejamento e entender que nesse caminho todo existe a frustração. E para mim a frustração ela é um aprendizado, porque ela me obriga a pensar em estudar e ser mais criativa frente às situações conforme elas vão acontecendo, né? Para mim é esse aprendizado de acertos e erros que faz com que a experiência seja interessante, né? E entender também que a agricultura é um eterno estudar, né? A gente nunca vai saber absolutamente tudo, os espaços são diferentes, as dinâmicas são completamente diferentes, então a gente nunca vai esgotar esse conhecimento. Eu nunca vou chegar num lugar e falar assim, não, eu sei como você vai fazer uma horta na sua casa, cara. Eu não sei qual é a sua dinâmica, eu não sei qual é o caminho que o sol faz na sua casa, eu não sei como que você interage com esse espaço. Então, é a gente se apropriar dos espaços que a gente ocupa também, de forma a entender ele, né, de fato, não só como um lugar de passagem, né? Então, eu acredito que é a prática aliada com a observação e a gente entender que o tempo da natureza é outro, né? A gente fala de natureza, de plantio de alimentos, principalmente, que é o foco do meu trabalho, o tempo é outro. Tipo, é diferente de uma gôndola que eu chego lá e tenho alface. Na natureza não funciona assim, né? Leva um tempo, é uma dedicação, uma disponibilidade, e entender que existe a sazonalidade também, né? Que nem tudo dá o tempo inteiro, e a gente tem coisas que são nativas, que a gente pode também cultivar, diversificar a nossa alimentação também, né? Então, acho que é ter um olhar mais atento para essas coisas que estão em torno acontecendo, todas essas situações, para que a gente tenha informações para conseguir pensar numa horta, pensar num sistema, pensar em ser mais autônomo nesse sentido, né? De repente, eu vou plantar tempero porque eu adoro tempero, e você vai plantar frutinhas, moranguinhos, essas coisas, porque você adora isso, né? Então, a gente pode se fortalecer nesse sentido e fazer uma troca. A gente precisa ser honesta também, né, com a gente mesma. Quais são as nossas habilidades, as nossas disponibilidades e o que a gente pode fazer dentro desse cenário de produção de alimentos, né? Tipo, hoje eu estou na produção de cogumelos, que é uma coisa que demanda um tempo muito maior, mas é incrível, né? Então, entender quais são as nossas limitações e disponibilidades para se integrar de forma mais adequada com a natureza, entender que é no tempo dela, né? Não no nosso. Coisas acontecem de uma outra forma. Viver na incerteza, né? Em 2016 eu participei da Bienal, que era a incerteza viva, ele trazia muito essa questão, né, da gente não ter essa expectativa que criou de simplesmente ir lá e resolver o problema, né, e achar que isso dá trabalho, enfim, você ter essa interatividade, exercitar o olhar, né, buscar dentro de você o que você pode trocar, né, essa simbiose, o que você pode doar e o que a natureza pode trocar, né. Nesse gancho também eu tenho uma perguntinha aqui, na verdade, é um questionamento para Cláudia,
que é assim, né, as hortas comunitárias, elas se tornaram um espaço, né, das pessoas conviverem e de se reconectarem com a natureza dentro das cidades, e eu gostaria de saber, assim, como que isso propiciou essa parte da representatividade política também, se isso cresceu dentro das hortas, da visão da necessidade de que isso, além de ser um espaço social, precisava também ter mais voz, né, dentro dos projetos de lei, enfim. E também queria fazer uma pergunta, para a gente entender como que a gente pode adaptar os nossos desejos, né, de consumo e tudo, numa vida absolutamente monocultural, que a gente é estimulado a comer alimentos sempre da mesma espécie, né, ela desonera a biodiversidade. Então, como que a gente pode fazer isso, né, garantir que as pessoas dentro da soberania alimentar, elas tenham acesso a essa biodiversidade, né? A gente vê um desmonte, como você falou, um desmonte um desmonte da natureza, dos bens naturais, e o interesse público de vender para a gente que a gente precisa comer um tipo de arroz, pagar aquele preço para o arroz, e que só ali, só daquela fonte tem, enfim, costurar isso. Então, a horta comunitária, a representatividade, essa coisa das leis, e mais o que você tiver a fim de compartilhar com a gente. Tá, bom, é bastante coisa, eu vou tentar dar uma amarrada, tá? Em primeiro lugar, foi muito menos planejado do que você sugere, a questão da representatividade política, né, de eu virar codeputada. Na verdade, eu já tinha decidido não me envolver com a política institucional, porque eu sou uma pessoa do diálogo, e não queria entrar numa caixinha de partido ou uma caixinha ideológica. Essa questão da horta comunitária e do alimento, né, como bem o movimento Slow Food fala, aquele conceito da centralidade do alimento, todo mundo come, né? Então, a gente não está falando de recorte ideológico, de gênero, de seja lá o que for. Então, eu tinha muito essa preocupação. Em 2018, eu fui procurada pelo movimento Bancada Ativista, que ia criar uma proposta de uma candidatura coletiva para deputada, e isso era uma grande novidade na época. Agora a gente vai ver muitos coletivos se candidatando esse ano, e tem a ver com as pessoas terem visto essa experiência e achado que é interessante experimentar, né? Então, estou muito feliz com isso, da gente ter inspirado, mas quando me convidaram naquele momento, eu aceitei o convite para tomar um café e conversar, para ser gentil, coisa que eu nem sei, eu sou muito, e dizer não gentilmente. Só que aí, quando eu ouvi a proposta, eu achei incrível e tudo mudou, e eu acabei me candidatando. Só que antes de aceitar isso, eu conversei com os movimentos dos quais eu faço parte, né? Os voluntários da Horta das Corujas, a União de Hortas Comunitárias, o povo da permacultura, falando que eu ia entrar nessa história não como eu, pessoa, mas para representar esses movimentos, e que entrar na política institucional traz riscos, né? E que se eles topavam, porque se falassem, não, eu acho melhor que não, eu nem iria me candidatar. Mas, enfim, me candidatei, a gente ganhou, hoje em dia eu sou codeputada e tento ser uma infiltrada nesse sistema aí, da maneira que eu posso, trazer o que eu posso de recurso, de atenção, e tentar, inclusive, levar essa novidade desse estilo de vida que a gente tem lá para umas estruturas que são carcomidas. Então, no caso, a maior inovação que eu já fiz nesse mandato nosso foi ir de enxada para ir levando uma enxada para a Assembleia Legislativa um dia que tinha plantio lá. Então, a inovação que eu fiz foi questionar a divisão social do trabalho, porque quando tem plantio,
contratam uns jardineiros bem invisíveis, assim, para ficarem, e depois a autoridade, né, só vai lá e faz assim. No caso, não, fui eu mesma que cavei o berço da árvore, eu mesma que fui catar água para regar a árvore, porque todo mundo tinha no evento, esquecem, né, porque o povo não é do rolê, e, enfim. Agora, passando para a segunda parte, né, a questão dos desejos de consumo, a mudança da base alimentar, o acesso à biodiversidade, isso é um universo, mas vamos lá. A gente precisa descolonizar a nossa cultura, o nosso comportamento, né? A gente foi colonizado, e não é só a gente aqui no Brasil. O mundo inteiro, e eu acho que o movimento Slow Food é super importante nisso, houve nos últimos 100 anos uma padronização da alimentação mundial que basicamente serve para facilitar os negócios, né? Para transformar tudo em commodity e ser mais fácil ganhar muito dinheiro com monocultura. Então, se a gente está aqui hoje, nos Estados Unidos, na Turquia, na Austrália, com pequenos temperos locais, a comida é mais ou menos a mesma. Você vai encontrar hot dog, pizza, churrasco, purê de batata frita, Coca-Cola, isso tudo está em todo lugar. Há 100 ou 200 anos atrás era muito diferente, né? No caso específico do Brasil, a tragédia é bem grande, ela é bem antiga, né? Faz 520 anos que vem chegando nessa terra populações de outros lugares que desconhecem o bioma, desconhecem os alimentos da terra e vêm com esse projeto hegemônico de destruição das culturas nativas. Então, a gente já destruiu muita cultura alimentar sem sequer conhecê-las, o que é uma tragédia, e nós aqui nessa bolha, nesse grupinho e tal, obviamente não estamos apoiando hoje a destruição das culturas indígenas, mas esse movimento é tão forte na sociedade que elege governantes que dizem que vão fazer isso e recebem apoio. Então, como é que a gente desfaz isso aí, né? Comendo pelas bordas, fazendo o que a gente pode, plantando a nossa comida, indo atrás do comércio alternativo de alimentos. Cada vez que você comeu uma batata doce, um milho crioulo, um inhame, uma taioba, uma ora pronobis, uma cereja do Rio Grande, você está fazendo parte desse projeto de descolonização da alimentação e de apoio à biodiversidade. Então, assim, mesmo nos mercados alternativos, é muito difícil vender as coisas que não são alface, tomate, cenoura, batata, mamão, laranja, banana e maçã, né? Então, quando você encontrar outras coisas, se puder estar aberto a experimentar, a adquirir aquele alimento, porque ao adquirir aquele alimento, você está financiando quem plantou aquele alimento. Para terminar, vou contar uma historinha. Eu gosto de tupinambo, não sei se vocês conhecem tupinambo, mas é uma raiz, parece uma batata meio estrelinha, assim. E o ano passado eu planto um pouco, é uma planta grande, não dá para plantar muito porque eu não tenho espaço, mas eu planto um pouco, até está na época de plantio, eu estou aí com as minhas... Eu guardo os pedaços das raízes na geladeira até chegar a primavera. Mas, enfim, e eu fui no Instituto Feira Livre, tinha uma baciona, assim, de tupinambo ali, que estava sendo vendida na xepa. Eu falei, nossa, tupinambo! E as pessoas falaram, ninguém compra, né? Então, assim, é uma iguaria, um alimento, acho que nem é aqui da América do Sul, mas é um alimento indígena na América do Norte, então, assim, se você vá ao comércio alternativo, estando lá, se você encontrar uma coisa que você desconhece, pergunte o que é e tente comprar e tente experimentar. É isso. Obrigada, Cláudia. Agora eu vou conversar aqui um pouquinho com a Alessandra. Um momento que antecedeu a nossa conversa, eu falei assim, não tem como a gente não perguntar
o conceito da biomimética, né? E entrar num assunto, aquilo que era um pouco de tempo, que era muito vasto, mas pelo menos assim, de uma forma sucinta, e acho que você trouxe até alguns exemplos que explicar de forma, com exemplo, fica até mais fácil a gente entender. O que seria a biomimética e como que a gente pode aplicar isso nas relações humanas e no nosso dia a dia. Depois que eu tenho uma perguntinha para você que já vem da rede aqui, de como a gente pode aplicar isso na nossa rede de articulação. Tá bom. A biomimética, de uma certa maneira, existe desde que o homem habita, né, até antes do Homo sapiens, habita o planeta Terra. Até se você olhar para outros primatas e olhar outros animais, não sei quem que já assistiu Blue Planet, você vê que tem uma inteligência de como lidar com o seu contexto. Então, a ela é uma ciência e uma prática, que eu acho que isso é tão importante quanto, no qual a gente tenta entender com mais profundidade que tecnologia que a natureza está empregando, que traduz essa tecnologia e como que essa tecnologia pode fazer parte das nossas inovações. Mas tem alguns princípios, né? Então, não é simplesmente olhar para a natureza para imitar e fazer uma bomba atômica. Não, não é isso. É ver o que a natureza faz e ter esses princípios que a gente chama de princípios da vida, que a permacultura tem uns princípios muito semelhantes, elas são muito parecidas nesse contexto, que é como que eu faço para que a vida tenha continuidade de vida. Tudo que é vivo, depois do seu ciclo de vida, ele se transforma em alimento, né? Nada se transforma em que é um problema, um lixo. Lixo é uma criação humana, né? Não é uma criação da natureza propriamente dita. Então, esse já é um corte bem grande, e se a gente passar a olhar para tudo que a gente faz e tudo que se transforma em resíduo e não em matéria-prima para um outro ciclo, já é uma transformação gigantesca que vamos fazer nas nossas tecnologias, das nossas inovações. De uma maneira bem clichê, biomimética é chamada como inovação inspirada na natureza. Ela tem um tripé, digamos assim. O primeiro é o ethos, que é esse profundo entendimento que não existe mais essa soberania do ser humano com relação a outros seres ou ao espaço. Então não tem essa dicotomia, eu estou aqui, a natureza está acolá. A natureza é o meio ambiente, todas essas análises que são muito mais de um lugar mecanicista, industrializado, pós-guerra, na verdade tem há 300 anos esse olhar mais mecanicista, e entender que simplesmente dançamos a mesma dança, e se a gente entender que dança é essa, que livro é esse da natureza, a gente vai dançar muito melhor e ter muito mais saúde, que eu acho que o grande enfoque aqui é viver melhor. Então, esse é o princípio do ethos. O segundo é a reconexão, e ele tem uma coisa super bonita também de ativar a sua criança interna. Então, esse lugar da curiosidade, esse lugar do não saber, que eu só vou aprender ou perceber através da observação, através da conexão, através da troca. Então, a reconexão é também essa forma de fazer parte do lugar onde eu estou, e não ser um interventor do lugar onde eu estou. Então, de que forma que eu ajo para eu fazer parte, não para eu ser uma intervenção a causar um problema. Então, a reconexão, ela tem um misto de fenomenologia do Goethe, ela tem um misto de todas as ciências e artes que procuram se conhecer onde está através da observação, que é um processo lento. Né? É um processo que ele mexe com autoconhecimento, é um processo que mexe com um estado de atenção, um estado de abertura. Então, a reconexão é um tema bastante amplo. E o terceiro lugar da biomimética é a prática dela, que é através de eu não gosto muito desse nome, metodologia, mas é através de uma metodologia, mas eu chamo carinhosamente de jornada criativa, que é o biomimicry thinking, que nem existe um design thinking, que nem existe esses métodos de pensamento, esses modelos de como perceber e agir e inovar. A biomimética tem um dela chamado biomimicry thinking. Então, de uma maneira bem rapidinha, é mais ou menos isso.
Você quer fazer a pergunta? Legal, quero. Quero que bem nessa semana, né, dentro da rede de articulação do Slow Food, veio uma pergunta, assim, bem interessante. A gente sabe que uma rede, ela tem as pessoas que carregam, que a gente fala que carregam o piano, tem as pessoas que interagem, tem as pessoas que passam a observar, mais por pertencimento, enfim, que acompanhar, né, a rede, enfim. E uma das líderes do Slow, ela perguntou o seguinte: como que a gente faz para criar um sistema sintrópico na nossa rede, né? De entender os papéis e ver, não digo explorar, mas ainda não consigo imaginar uma outra palavra, mas aproveitar essa característica de cada pessoa do movimento, assim como se fosse uma floresta. Então, essa seria a pergunta. É uma pergunta super bonita, de uma resposta também bem abrangente, mas eu vou dar alguns cortes que eu acho que faz sentido. A floresta, pelo menos a floresta amazônica, ela é um resultado de várias interações, inclusive humanas, né? Então tem uma plantação que foi trazida por indígenas há mais ou menos há 12 mil anos, a própria castanha do Pará ela foi introduzida à floresta. Então é um processo que tem muita interação e tem uma coisa chamada tempo. Então todas as interações elas precisam de uma relação de tempo para saber quem é quem e as potencialidades destas trocas. Algo que a gente fala bastante como um corte de desenvolvimento, por exemplo, as florestas tropicais, os sistemas são sistemas ecologicamente mais desenvolvidos, eles são aonde tem o ápice de biodiversidade, ou o ápice de diversidade. Por quê? Porque quanto mais desenvolvido é um sistema, mais diverso ele vai ser. Porque a diversidade é que faz com que a energia, que é um fluxo, né? Imagina que energia ou matéria não deixa de ser um fluxo, ele consegue ir de nível para nível, parte para parte, lugar para lugar, porque cada um tem a sua demanda e a sua capacidade de absorver e gerar outro nível de energia. Então, quanto maior tiver a diversidade em uma rede, em um sistema, melhor será o fluxo de trocas que existe ali. Agora, para isso, precisa, né, entender alguns componentes, que é saber, não digamos só os papéis, mas as habilidades e as potencialidades e a questão também da hora certa no lugar certo, né? Se você pensar na floresta, qualquer outro sistema desenvolvido, a natureza ela segue um princípio muito parecido com a água. Então ela flui no que está fácil, flui no que está disponível ali. Ela não fica inventando coisas difíceis para conseguir. Não, caiu um fruto, tem animais que vão se beneficiar disso, já começa um sistema a acontecer ali própria. Então, eu acho que uma rede que tem um princípio em floresta, ela tem muito essa coisa do desenvolvimento do tempo, de conhecer quem é quem, as habilidades, a questão do momento, a questão também da capacidade daquele momento, quem tem mais condições de absorver mais energia, mais matéria do que um outro elemento. Não sei se está ficando muito empírico essa fala, mas se fez sentido ou não. Sim, fez sentido, sim. Com certeza. Fez sentido. Com certeza. E eu queria aproveitar a oportunidade, acho que você trouxe alguns exemplos, né, para a gente da aplicação da biomimética. Eu gostaria que você explicasse para a gente. Sim, por favor, eu vou tem vários. Tá, esses exemplos que eu acho que é algo interessante para falar, eles são todos projetos que foram desenvolvidos de um desafio internacional de biomimética, que ele é em inglês, então esse às vezes é um fator limitante, sim, mas ele é aberto para qualquer pessoa do planeta que queira fazer. E teve uns 4 anos que foi ligado, 2 anos ligado aos sistemas de alimentação,
e 2 anos ligados ao aquecimento global. Esse é do sistema de alimentação, então a inspiração dele é na orelha do elefante. É um sistema de refrigeração de baixo consumo, quer dizer, na verdade não precisa de uma fonte de energia, ele parte desse princípio de refrigeração passiva, que é a mesma coisa das orelhas do elefante. Então, um exemplo o que acontece com a orelha do elefante, né? Como ele é um animal que tem uma massa corpórea muito, muito grande, e ele vive em lugares que tem uma insolação também muito forte, ele acaba tendo pouca área, né, de superfície comparado ao quanto que ele tem de massa térmica. Então, a orelha dele é um ventilador. Então, a orelha é uma cartilagem mais fina, extremamente capilarizada, que a circulação sanguínea vai para lá se refrescar. Por isso que o elefante ele tem esse movimento também com as orelhas, não só quando ele está bravo, né, mas ele movimenta as orelhas, que é uma forma de ele conseguir fazer essa troca de temperatura. E baseado nesse princípio que surgiu esse sistema de refrigeração de baixo custo e que não precisa de uma fonte de energia, porque um dos temas de alimentação também está vinculado ao desperdício, na verdade, ou até perda por falta, às vezes, de refrigeração, ou por não armazenamento correto. É lógico que existem N formas de você armazenar alimentos, né? Até você fazer uma caverninha, que precisa de bem menos materiais, mas esse é só um exemplo de aplicação da biomimética. Pode. O Nucleário ganhou um prêmio, é um projeto brasileiro, e ele é muito interessante, ele foi já prototipado, já foi feito um trabalho com a WWF, em várias áreas que precisa ocorrer uma regeneração de mata, e ele tem uma combinação de inspirações. Então, imagina que quando uma ave ou um animal, ele come uma semente, quando ele defeca essa semente, ela defeca essa semente com uma carga orgânica, né? E com um tanto também de umidade. Então, por isso que os animais são grandes plantadores também, porque a semente vai junto com carga orgânica e com umidade. Então, esse nuclear, ele tem essa intenção de ser uma forma de captar a água de chuva. Ele tem uma base que você consegue colocar a um tanque, então isso dura uma reservação de água por um lugar que ainda está com condições hídricas deficitárias, que foi muito devastado, que ainda está difícil. Ele consegue ter um armazenamento temporário de 6 meses a 1 ano, o suficiente para a planta conseguir desenvolver sua raiz até chegar em algum veio de água, até ela estar com uma condição de sobreviver melhor. E ele também tem esse sistema que ele evita um pouco, quando está num lugar muito degradado e você coloca mudinhas ali que ainda estão muito frágeis, ser devorado por formigas cortadeiras ou qualquer outro, que as formigas fazem parte, elas não são o problema, mas em um ambiente não equilibrado, elas são mais um problema do que, às vezes, em um ambiente equilibrado, que tem mais espécies para ela se alimentar. E o exemplo da bromélia é que essa é a intenção da captação também de água, para essa forma de funil. Então você consegue captar água e com isso não só trazer mais umidade para a planta, mas também criar um micro, né, um nanosistema, alimentando outros insetos, alimentando outras formas de vida, e vida chama vida, e assim você consegue recompor uma paisagem. Esse Next Loop já foi também um projeto campeão, e ele é uma startup hoje, ele é um consórcio de vários países, ele tem várias inspirações, desde teia de aranha até plantas em áreas que se congelam. Então ele tem uma intenção de captar uma umidade, reter essa umidade, filtrar, armazenar e disponibilizar. Então é mais ou menos uma malha que consegue fazer essas propriedades, essa célula que está ampliada, ela está super ampliada, na verdade isso é bem pequenininho, então consegue fazer uma certa retenção hídrica, e com isso você criar dentro de um ambiente, não estufa, não fechado, mas dentro do ambiente no qual você está querendo produzir alimentos, ter uma melhor distribuição também de umidade.
É lógico que se você está produzindo alimentos dentro de um lugar mais equilibrado, essa disponibilidade hídrica é maior, mas às vezes para você começar um novo processo onde isso não está tão favorável, ter o uso de alguns sistemas pode ser bastante interessante. Então, são materiais que têm um ciclo de vida para ter alta rotatividade, então não é para gerar um desperdício. Que incrível, meu Deus. O Eu acho que a melhor é gente não tem precisar bastante nada coisa. disso, né? Mas se precisar, É, tem tecnologias mais bem pensadas. exatamente. Que bom que está se abrindo a caixa de Pandora, né? A gente tem que aproveitar agora todo esse ensinamento e colocar em prática. Eu tenho aqui uma participação que é da Adriana Wernack, ela conversa com a Cláudia. Ela fala que lá na Feira do Ibirapuera, que é uma feira orgânica, ela passou muito por isso, né? Essa coisa da biodiversidade não ser consumida ou não ser acessada. E que as pessoas ela têm uma certa resistência até de experimentar. Ela conta aqui que outro dia o produtor trouxe jatobá e ela explicou como poderia usar em receitas, e mesmo assim o produtor ele retornou com a caixa cheia de jatobá da feira e não vendeu, né? E que ela divulga nos grupos onde ela pertence para somar e divulgar a biodiversidade. Pegando aqui o gancho da Adriana e até nos direcionando já para o final da nossa conversa, eu tenho uma perguntinha aqui para encerrar e vou abrir para vocês explanarem mais o que vocês queiram contribuir aqui para a nossa conversa de hoje de manhã. Na ecogastronomia, assim como na biomimética, o princípio básico é a ética, né? E mesmo ela sendo ética, ela não exclui o prazer de comer, né? Ela, além dela ressaltar o prazer de comer, ela traz dignidade à cultura do alimento, porque a gente tem essa coisa de colonização, né, do nosso paladar, dos nossos gostos, tudo. Ela tutela essa dignidade cultural e estimula também a educação do gosto, porque eu acredito que através dessa educação do gosto, da gente reaprender com o nosso paladar, com os nossos sentidos, pode ser um caminho, né, para a gente recuperar aí essa ancestralidade. Eu pergunto para vocês, para quem quiser responder ou para todas, o que nós, não digo nós diretamente, mas a sociedade de uma forma geral, ainda não consegue abrir mão nessa nova forma, nesse jeito de consumo, né? E se a gente está pronto para essa biodiversidade, como que a gente pode consumir isso, né? De uma forma não tão guerreira ou não tão pontual, mas de uma forma mais abrangente. Essa é uma pergunta complexa, mas eu acho que tem a ver com a ética de forma geral. Um alimento que ele não é produzido de forma ética com a natureza, com as pessoas envolvidas, não adianta chegar na tua mesa um alimento orgânico que no seu processo de produção explorou alguém dentro dessa interação, né? Então eu acho que a ética ela não é somente no produto final, mas desde o início, né? Quem são esses produtores de sementes ou os guardiões de sementes, quem são essas pessoas que trabalham, quem são essas pessoas que cuidam, de que forma essas pessoas são remuneradas ou não. Eu acho que a ética ela tem que ser aplicada em toda a cadeia e não só nesse produto final, né? Eu acho que na vida, né, a gente pode ter relações de trabalho, mas a ética de amizades, de tudo. Eu acho que o que falta para as relações é termos posturas mais éticas, inclusive. Mas eu penso que a ecogastronomia ela é uma parceira essencial para esse tipo de multiplicação e de conhecimento em relação a frutos e os alimentos disponíveis são nativos e pouco conhecidos, né? A maior questão que eu tenho em relação a isso é para quem que chega, né? Para quem esse alimento vai ser disponibilizado? Porque também não adianta falar sobre
no meu ponto de vista, tá, gente? Isso não é uma verdade absoluta, mas para mim não faz sentido falar sobre punk para a classe média alta. Faz sentido também, né? Mas para quem que é essa ecogastronomia? Para quem que é esse resgate de produtos nativos? Para quem que esse conhecimento vai chegar? Isso também tem a ver com ética, né? Então, acredito que todos os movimentos relacionados à minha atuação na área de permacultura. Não é que eu vivo de hobby, é a minha atuação profissional, inclusive, mas eu não trabalho e não tenho como foco exclusivo o acúmulo de capital. Então, quem tem recursos paga para que outras pessoas não tenham, inclusive, né? Então, como que a gente pode agir de forma ética dentro dessas relações? Eu acho que a primeira pergunta que deveria ser feita é para quem é esse trabalho, a quem a gente está servindo, né? Não tem problema algum servir a um mercado, servir a algo que a gente que não compactue tanto, né? Eu procuro evitar, a minha consciência precisa ficar tranquila, mas se isso for uma forma de subverter recursos para que tenha uma outra atuação, eu acho que não tem problema, mas eu acho que o caminho é pela ética, pela multiplicação de saberes, de que forma que a gente pode fazer com que isso se expanda, né? Posso pegar o gancho? Bom, aproveitar que nós estamos aqui nesta live conversando para dentro da bolha e fazer um pouquinho de DR, né? A gente fala difícil e a gente fala para os convertidos já, né? Então, assim, sem nenhuma crítica a nós, que somos ótimos e super bem intencionados, boa parte do país hoje, nesse domingão de sol, o aspiracional gastronômico é o churrascão recheado com refrigerante, cerveja, de milho transgênico, né? Aquela beleza. Então, queria propor um exercício. Muitas vezes essas pessoas não são ETs para a gente, são nossos vizinhos, alguns dos nossos amigos, os nossos familiares. Então, para entender como o buraco é fundo, experimenta chegar no churrascão e falar, gente, vamos conversar sobre ecogastronomia? Tem uma proposta de conversa, né? Não vai fazer muito sucesso. Então, a gente tem um desafio muito grande pela frente, todo mundo que, até a Adriana aqui está comentando essa história, né, do Jatobá, da Feira do Ibirapuera, cada pessoa que consome também, que já saiu de casa para ir na Feira do Ibirapuera, ou para ir no Instituto Chão, ou no Galpão Agroecológico, ou no Instituto Feira Livre, para mim, ou assina, ou faz parte de grupo de CSA, ou assina a cesta de orgânico, para mim essa pessoa já é ativista. Então, a gente tem que ir trabalhando as diversas camadas, né, e trabalhando bem na educação ambiental. Eu não quero dar palpite, Adriana, porque, assim, eu não desconfio como é difícil trabalhar numa feira, né, mas a pessoa nunca experimentou o jatobá, às vezes tem que fazer degustação, que nem o supermercado faz. Experimenta esse bolo aqui, é feito de farinha de jatobá. Não sei, mas assim, nós todos ativistas já estamos bastante exaustos, né? E eu queria terminar falando sobre o paradoxo da biodiversidade, porque ficamos nós aqui de classe média conversando sobre biodiversidade, e na verdade brasileira, e alimento nativo, e punk e tudo mais, e, na verdade, a gente conhece muito menos isso do que as populações periféricas, as populações mais idosas, as populações iletradas. O conhecimento sobre a nossa biodiversidade ainda está vivo aí, e a gente precisa, talvez, se despir do complexo de superioridade de quem passou pelo ensino acadêmico, escolar, quem é de classe média, quem domina a norma culta da língua portuguesa, e ir lá perto de quem ainda detém esse conhecimento fresquinho e muitas vezes
tem vergonha, porque a agricultura, ela, no nosso processo histórico, sempre foi um trabalho de escravizados ou de pessoas muito mal pagas, o que continua sendo, não é aspiracional das pessoas de classe média, né? Agora está começando os novos rurais, o hype e tudo mais, mas assim, quem também está nesse caminho sabe como isso não dá dinheiro, né? Como é difícil plantar comida. Então, eu acho que é muita desconstrução a ser feita, um processo bem difícil, mas a gente precisa aprender a linguagem e aprender a respeitar, honrar e valorizar os saberes que estão na mão de quem a nossa sociedade mais despreza. E para terminar, porque ninguém lembra desse blá 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 conceitual, todo mundo lembra de historinha. Um belo dia, como hoje, que daqui a pouco eu vou lá para a Horta das Corujas, eu estava lá com a minha enxada e entrou uma mulher, olhou e falou assim, isso aqui é horrível, isso aqui é nojento, isso aqui é muito feio, né? Porque é uma horta biodiversa, não é pelotão de alface, tomate, cenoura. E aí eu falei, poxa, desculpa, né? A gente faz o que pode, não tem muito voluntário, se você está achando feio, desculpa, mas deixa eu te contar uma coisa. Tudo isso que você está vendo é planta alimentícia ou é planta medicinal. Aqui nós temos ora pronobis, ali nós temos isso, aquilo outro, aqui tem um palmito pupunha, aquilo, não sei o que lá. E eu falei, isso é caruru. E aí a pessoa falou assim, caruru eu conheço. Eu falei, nossa, que legal, você conhece caruru, uma planta tão nutritiva, tão linda, tão fácil de dar, tão maravilhosa, tão isso, tão aquilo. Ela falou assim, quando eu era criança, não tinha nada para comer na minha casa, só tinha arroz branco. Aí minha mãe mandava a gente para o meio do pasto catar mato. Então, caruru para ela é lembrança de um momento de fome, de extrema pobreza. Então, a gente tem muitas, tem milhares, tem milhões de histórias como essa. Então, o buraco é muito embaixo, gente. É isso. Obrigada pelo convite. Lindo domingo para vocês. Bom, vou pegar o gancho aqui. Achei super legal as duas falas. Tem um termo que a Vandana Shiva cunhou, não sei se ela cunhou de fato, mas ela fala bastante isso, que é monoculturas da mente, né? Ela até escreveu um livro que chama, em inglês, Monoculturas da Mente, e essa monocultura da alimentação, ela está na nossa mente, ela está nesse processo de colonização, ela está nesse processo de commodities, ela está nesse processo de a gente não entender a biodiversidade que temos. Dificilmente os brasileiros conhecem as frutas nativas de seu país, a gente conhece muito mais as frutas europeias, etc. e tal, assim como o paisagismo tem 90% espécies exóticas e 10% nem isso, às vezes, espécies brasileiras. Os viveiros hoje começam a ter espécies nativas sendo replicadas, hoje eu digo 4, 5 anos, é recente ainda. Então a gente ainda tem muito esse lugar da monocultura da mente. E essa monocultura da mente, ela também está no nosso intestino, porque aquilo que a gente come é aquilo que a gente vai ter de flora intestinal. E eu lembrei de uma arqueologista, de um seriado, não lembro também o nome do seriado, mas foi uma pesquisa arqueológica, um sítio arqueológico, que estavam analisando fezes humanas e datando de que época que era. E conseguiu entender pela flora que tinha, né, pelos vestígios da flora que tinham naquele cocô, que era uma espécie anterior à industrialização, porque era um cocô muito mais rico do que os cocôs de hoje. Então, essa monocultura que a gente se alimenta, que está no supermercado, que está nas nossas cabeças, que está na nossa cultura, ela também está no nosso intestino, considerando que ele é o nosso grande protetor de saúde. Então, é muito legal quando a gente começa a interligar padrão cultural, colonização, industrialização, commodities e nossa saúde. Então, eu acho que, por saúde, né, esse para mim é o meu voto de esperança, né? Então, por saúde, vamos olhar para as cidades de uma maneira muito mais afetuosa,
que todos os prédios possam ter, em vez de jardins simpatiquinhos, eles tenham jardins comestíveis, né, que a gente possa plantar em todos os lugares, que todas as frutas, verduras, etc. e tal, possam ser bem aceitas, que quanto mais a gente tenha diversidade de produção de alimentos, vai ser melhor a nossa saúde, quanto mais arborizadas as cidades vão ser, melhor para a nossa saúde. Tem estudos diversos conectados a problemas neurológicos, problemas fetais em áreas onde tem menos arborização. Então, acho que a ecogastronomia, ela tem esse lindo lugar de trazer a diversidade conectada à saúde, conectada à nossa vida, conectada ao bem-estar. E toda vez que a gente trouxer esse tema, eu acho que sempre vale a pena trazer as conexões, né? Porque, infelizmente, tem um grupo de pessoas, né, os convertidos, as bolhas, mas também tem um número grande de pessoas que estão um pouco afastado disso, né, e que não consegue ter essa ideia tão claro como está tudo conectado. O campo está conectado com sua saúde, que está conectado com a sua história, que está conectado até com a sua capacidade cognitiva, está conectado com muita coisa. Então, trazer também esse lugar aonde que essas culturas se esbarram, se trocam, e acolher a diversidade de uma maneira mais evoluída também, né? Não só do alimentar, mas daquilo que a gente não conhece, daquilo que é diferente, de querer conhecer, de acolher, de querer provar, de querer ver como é que é, de ter interesse, de ter essa abertura ao novo, que é novo para nós, mas já não é novo para algum outro lugar. Então, eu acho que é esse o convite que eu faria para despedir da fala, para ampliar essa monocultura da mente, do prato, das relações, das compras, dos jardins, de todos os lugares. Vamos ao viver, diverso, né? Vamos reconhecer viver, quem né? somos. Exatamente. Para encerrar aqui, Alessandra, entrou mais uma última pergunta do Jesus Sanabria Sierra. Ele pergunta para você, na natureza, qual seria a melhor inspiração e estudo para a criação de um ecossistema de entidades tecnológicas? Ótimo. Eu acho que tentar, de uma maneira, não ser... Eu falo tanto que a ciência tem que ser desmistificada e eu não quero eu aqui ficar colocando mais rótulos de coisas técnicas. Mas eu faria um convite, não sei se a pessoa onde que ela mora, se ela morar na Zona Oeste de São Paulo, ela pode ir até a Horta das Corujas. Se ela não morar em São Paulo, se ela morar em Santos, ela tem a Mata Atlântica ali. Se ela morar em outro lugar, vai para um parque, vai para um lugar nativo, né? Quanto mais nativo possível, mais diverso será, se ele não tiver sido impactado pelo ser humano. E tenta entender o que está acontecendo ali, o que está acontecendo nas relações no sol, o que está acontecendo nas relações na sombra, quem está conectando com quem está passando de folha em folha, e fica ali um tempo. Eu acho que nós temos uma inteligência que é dada a nossa, que é uma inteligência evolutiva de sermos mamíferos, de sermos uma ponta grande, uma ponta resultante de um longo processo de evolução. Então, se a gente desligar um pouco essa mente que acha que a informação vem do Google, vem dos livros, vem de etc e tal, e lembrar que somos seres que trocam com outras formas de vida, se coloca nesse lugar e vê o que vem. E a partir daí, vai vir algum insight, vai ter alguma intuição, vai ver algum clique, parte para uma pesquisa. É exatamente isso como começou a nossa conversa, é fazer a reconexão, né? Eu agradeço aqui muito a vocês, a gente já está no nosso horário. Agradeço a todas as pessoas que participaram com a gente lá no Facebook, estão aí de olho no festival, a toda a equipe do festival também, né, que deu aqui o suporte para a gente, e que sigamos aí nos nossos caminhos,
que eles se cruzem cada vez mais aqui, daqui por diante. Foi um prazer enorme conversar com vocês e é sempre um grande aprendizado. Tá bom? Bom dia para vocês e um ótimo domingo. Obrigada, gente. Ótimo domingo. Tchau, gente. Pra Muito vocês bom também. revê-los. Bom.